Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de futebol do interior, vou falar da maior rivalidade do futebol do interior no Brasil, claro, Guarani e Ponte Preta, duas equipes que estão num momento legal porque depois de muitos anos eles vão se encontrar na Série B, mas eles já viveram um momento melhor ainda, já estiveram na elite nacional, na elite paulista, formaram grandes times e por isso, em um certo momento, eles se fundiram. Vamos contar essa história hoje. Antes de mais nada, claro, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você é torcedor da Ponte, do Guarani, também aproveita para compartilhar com seus amigos, com outros torcedores aí de Campinas. E vamos lá, vamos contar essa história. Mas primeiro, vamos contextualizar, né? Vamos explicar por que surgiu essa história de fundir o Guarani e a Ponte lá na década de 70. Isso aconteceu porque os dois times estavam num bom momento, o Guarani tinha acabado de ser campeão brasileiro. Formou um time ali que ninguém esperava que fosse tão longe, né? Porque era um time que tinha muitos jogadores da base, muitos jogadores jovens e algumas contratações de jogadores experientes, mas também não era ninguém assim muito prestigiado. E aí esse time acabou dando certo ali, a fusão de experiência com juventude deu certo, tinha um grande craque em ascensão, né? O Careca, muito novo. E aí o time começou a se aparecer, só que ainda por muito tempo parecia um time folclórico, na verdade. Inclusive, quando estava na terceira fase ali, já indo para a fase decisiva do Brasileirão, o Guarani fez um jogo bem importante contra o Internacional, um jogo que valia a liderança do grupo. E na imprensa gaúcha, até na imprensa nacional em geral, tratavam o Guarani ali como um time de circo, um time de risadas, por causa do ataque, né? Por causa do nome dos jogadores do ataque, que era Capitão, Bozó e Careca. Claro que todo mundo reconhecia o talento desse ataque, eram jogadores bons, mas é claro que o nome é engraçado, né? Bons tempos em que o futebol brasileiro tinha nomes engraçados, assim, nomes diferentes, né? A própria imprensa local, né, dizia que nós tínhamos um ataque de circo, de riso, que era o Capitão Careca e Bozó, e que não faríamos de forma nenhuma, nenhuma frente para o poderoso Internacional de Falcão, de Batista, de Valdomiro. E aí nesse jogo contra o Internacional, o Guarani conseguiu vencer, acabou com essa história de folclore aí, começou a mostrar que realmente era um time que merecia ser observado com cuidado. Aí depois pegou o Sport nas quartas de final, eliminou, pegou o Vasco do Roberto Dinamite, conseguiu eliminar o Vasco do Dinamite, e aí na final pegou o Palmeiras. Palmeiras que já não era mais aquela academia toda poderosa, mas tinha um time forte, tinha também alguns nomes engraçados, tinha lá o Toninho Vanusa, o Beto Fuscão, realmente um campeonato aí de nomes engraçados, né? E aí, mas também tinha jogadores bons, né? Como o Leão, era o líder desse time, tinha o Jorge Mendonça, um destaque também dessa equipe do Palmeiras, e deu Guarani. Na final, o Guarani conseguiu vencer o Palmeiras e ser campeão brasileiro de 78, uma zebra muito forte. Careca levou para a linha de fundo, tocou para trás, a bola sobrou para Bozó, bateu pro gol, toca no goleiro, tocou para Careca, bateu no gol. Ponte Preta não chegou a ser campeã nacional como o Guarani, mas também tinha um time muito forte, quase foi campeão paulista um ano antes, 77. Fez aquela final histórica contra o Corinthians, que a gente até já fez um vídeo sobre isso, né? E naquele jogo, naquela final lá, a Ponte Preta vendeu caro, foram 3 jogos, né? Para decidir quem era o campeão, e realmente Ponte Preta foi longe. No Campeonato Paulista de 78, que só foi decidido em 79, a Ponte Preta inclusive venceu um turno em cima do Guarani, né? Acabou depois não conseguindo ser campeã. Realmente, né, o histórico da Ponte Preta é sempre de chegar perto do título e acabar perdendo, mas também foi mais uma campanha mostrando como aquele time era forte, com uma base sempre mantida, realmente, e fazendo boas campanhas tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro, tanto que em 78, Ponte Preta também quase se classificou para as quartas de final. Na terceira fase ali chegou a ficar empatado com o Sport em pontos, mas não conseguiu avançar nos critérios de desempate. Bom, agora vamos explicar exatamente o que foi essa fusão que a gente está falando aqui de Guarani e Ponte Preta, né? Não é bem uma fusão, na verdade foi uma grande ideia da Placar para destacar como o futebol de Campinas estava muito forte. Eles juntaram os jogadores, os melhores jogadores que eles entenderam ali de Guarani e de Ponte Preta para uma sessão de fotos e para realmente elogiar como o futebol de Campinas estava evoluindo, né? E aí eles juntaram esses jogadores e a reportagem realmente
relata ali, é bem divertido, relata como foi esse encontro dos jogadores que, apesar de estarem em times rivais, se entendiam muito bem e tiveram algumas brincadeiras ali nesse encontro. Eu vou colocar a matéria aqui na parte de descrição, matéria completa, a Placar já disponibiliza, né, toda essa matéria. É bem legal porque conta lá, teve até os jogadores cantaram parabéns para o Lúcio Bala, que era um dos jogadores desse time e estava fazendo aniversário exatamente nessa data. Então teve ali uma integração legal realmente. E vamos lembrar exatamente como que era esse time, né? Porque tinha mistura ali de jogadores de Ponte Preta e Guarani, eram 6 jogadores da Ponte Preta, 5 do Guarani. Nessa foto, então, tirada pela Placar, em pé estão o goleiro Carlos, Oscar, Mauro, Polozzi, Zé Carlos e Odilei. Agachados estão Lúcio Bala, o Renato vulgo Renato Pé Murcho, e o Careca, Zenon e Tuta. O goleiro desse timaço era um goleiraço, era o Carlos, que foi convocado para 3 Copas do Mundo e inclusive foi titular em 86. O lateral direito era o Mauro, que ganhou essa concorrência, digamos, né, com o Jair Pisserni, que era um bom lateral direito e que depois virou técnico bom e também folclórico que a gente conhece. Baixa a mão, você tá bem. Isso! A zaga era com os 2 backs da Ponte Preta, Oscar e Polozzi, eram jogadores bem técnicos que se completavam bem e formavam essa linha defensiva aí muito forte, de 2 jogadores que inclusive chegaram na seleção brasileira também. O Odirley era o lateral esquerdo e inclusive foi bola de prata na seleção da Placar de 78. O meio de campo era muito talentoso. O volante era o Zé Carlos, que é considerado um dos jogadores principais na construção desse Guarani campeão brasileiro de 78, porque ele chegou, arrumou ali a defesa e foi um dos líderes do elenco. Do lado dele também tem o Renato, o tal do Renato Pé Murcho, que tinha esse apelido porque no começo da carreira não chutava muito bem, né? Não tinha também ali uma preparação de base para poder chutar muito bem, mas depois ele evoluiu, tanto que foi um dos principais goleadores do Guarani nesse título de 78 e era um jogador muito técnico, muito inteligente. Ao lado dele, o Zenon, jogador muito bom, histórico, também muito classudo, né? E líder também desse time do Guarani, campeão brasileiro. Os pontas desse time eram o Lúcio Bala e o Tuta. Na ponta direita era o Lúcio Bala, que era um jogador, obviamente, com esse apelido, conhecido pela velocidade, né? E o Tuta também era um jogador bem rápido que atuava ali pela esquerda. E é claro que o centroavante era o Careca, né? Não tinha como ser outro. Jogador aí que nem precisa de muita explicação, né? Virou ídolo no São Paulo, virou ídolo no Napoli, fez uma carreira realmente brilhante, se destacou na seleção brasileira. Então, nessa época ele ainda era uma revelação, mas já era uma revelação muito promissora, um grande destaque do Guarani. Uma curiosidade extra é que 3 anos depois, em 81, a Placar resolveu repetir essa pauta, né, essa sessão de fotos com os jogadores, porque fez sucesso, foi uma curiosidade interessante. Então, novamente, eles elegeram os melhores dos 2 times, juntaram ali numa reunião e até conseguiram manter alguns jogadores, né? Os times tinham mantido alguns jogadores daquela base, daquele de 78, e aí o Carlos ficou, o Odilei ficou, o Lúcio Bala ficou e o Careca, é claro, também ainda estava no Guarani, então entrou nessa seleção e aí outros jogadores entraram. E uma coisa que foi muito destacada naquela reportagem de 81 é que novamente Guarani e Ponte Preta tinham formado muitos jogadores na base, né? Desde aquela primeira seleção, isso já tinha sido destacado, inclusive tinha um box lá na revista falando só disso, né? E também na segunda matéria isso também é comentado, que só alguns jogadores ali tinham sido contratados, mas os outros da base tinham se valorizado muito e por isso aquele time valia muito realmente, porque continuava fazendo boas campanhas tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. O que a gente lamenta aqui como fã de futebol do interior é que mesmo com todo esse bom momento de Ponte Preta e Guarani, nenhum dos 2 conseguiu ser campeão paulista até hoje, realmente nunca conseguiram. Foram 9 vice-campeonatos ao todo, 7 da Ponte, 2 do Guarani, e eles nunca conseguiram um título sequer. E depois sofreram uma decadência muito grande, né? Ali a Ponte Preta, no final da década de 80, já começou a passar por muitas crises. O Guarani também teve problemas ali no começo da década de 90, e aí depois passou a ter mais problemas no século XXI, a partir de 2005, mais ou menos. Os 2 times realmente se afundaram bastante, caíram de divisão no Campeonato Paulista, inclusive, e só recentemente começaram a se levantar, né? A primeira Ponte Preta ficou por um bom tempo na Série A do futebol brasileiro,
caiu agora, né? Mas o Guarani está se recuperando, tinha caído para a 3ª Divisão Nacional e está conseguindo aí fazer novamente a Série B. Quando a Placar fez essa fusão de Ponte Preta e Guarani, ela chamou esse time de Campinas FC, né? Um nome não muito criativo cá entre nós. Mas enfim, era o Campinas FC. Curiosamente, o Careca, que estava naquele time, muitos anos depois, quando se aposentou, ele virou empresário do mundo da bola e aí resolveu criar um time. Formou um time ali na década de 90 que se chamava exatamente Campinas FC. Não tinha nenhuma relação com Ponte, não tinha nenhuma relação com Guarani, mas era para ser ali, de repente, uma terceira via, um terceiro time de Campinas. E durou muito pouco essa empreitada dele aí. O time conseguiu até um acesso, mas depois já caiu novamente e acabou sendo vendido para se tornar um Sport Barueri, um time que também acabou não vingando. E hoje em dia está extinto, pode entrar, quem sabe, na parte 3 daqueles nossos vídeos de times extintos ou licenciados. Então, só para deixar claro, uma fusão entre Ponte Preta e Guarani nunca foi, nem será cogitada de verdade. Os times, de certa forma, precisam dessa rivalidade para sobreviver e o futebol brasileiro precisa dessa rivalidade, da maior rivalidade do futebol do interior brasileiro, né? Então, o que a gente torce aqui, na verdade, é que essa fusão, de repente, seja simulada daqui a um tempo novamente pela Placar ou por alguma revista ou algum site, por causa de um bom momento das duas equipes, né? Que daqui a pouco elas consigam fazer grandes esquadrões que possam ser juntadas e revelar jogadores aí para a seleção brasileira e sejam importantes realmente para o futebol brasileiro. É isso, fiquei muito feliz de realmente destacar esse bom momento do futebol do interior do Brasil. E se você curtiu também, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí sobre um bom momento de Guarani ou Ponte Preta que você se recorda. Até a próxima!